seja carta. Eu quero te perguntar uma coisa, antes de nós entrarmos na mensagem. Quem já escreveu uma carta de amor aqui? Alguns jovens e adolescentes não passaram por isso, algumas crianças, né? Temos bebês sendo gerados também aqui. Todo mundo só quer usar o WhatsApp, mas nós vamos, ainda que seja um WhatsApp, sempre que nós escrevemos alguma coisa, nós procuramos, naquelas palavras, carregar de emoção. Você pode ter lido já várias poesias, existem vários escritores brasileiros que são muito bons nisso, escritores internacionais, mas existe uma carta muito linda que foi escrita para nós, ela está aqui. Amém? A palavra do Senhor, aqui nós vamos encontrar de Gênesis e Apocalipse uma grande carta de amor, e uma carta de amor que fala de um Deus maravilhoso. E essa carta de amor, ela fala muito também de você. Diga, essa carta de amor fala de mim. E pode me ensinar também. Amém. Então, meus amados, todos nós, quando vamos escrever alguma carta, vamos passar uma mensagem, nós procuramos colocar as melhores palavras ali. Procuramos carregar, utilizando regras gramaticais, procuramos carregar de emoção, procuramos traduzir aquilo que está dentro do coração para algumas palavras. Essa é a nossa intenção, é assim ou não é? Eu canso de escrever mensagens, quando eu vejo minha esposa, ela diz, apaga, escreve mais assim, assado. Dá algumas dicas, né, de como nos expressarmos melhor. E é importante nós fazermos isso. E eu quero te falar de uma carta. Já que nós estamos falando de carta, hoje nós escrevemos digitando. Antigamente, na minha época, eu escrevia cartas de amor para minha esposa, quando eu estava namorando, queria conquistá-la, ou queria manter o que já havia conquistado. Eu pegava uma caneta, um papel, caprichava na letra e escrevia com todo carinho e esmero. Procurava muitas vezes até no dicionário alguma palavra que pudesse impressioná-la com quão vasto seria o meu conhecimento do vocabulário português. Não é verdade? Agora, meus amados, eu quero falar de uma carta que ela tem a ver com uma história. Uma história que pode ser criada entre nós. Amém? Vamos abrir a carta de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 18. Mas antes de ler do capítulo 1 ao 18, eu quero te falar um pouquinho sobre Corinto. Corinto era uma igreja muito problemática. Uma igreja onde muitos escândalos estavam acontecendo ali. Agora imagine que escândalo acontecia no meio do povo. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que ele via no meio de uma igreja acontecer escândalos e imoralidades sexuais que nem no meio do mundo eles encontravam. Tá bom? Só para vocês entenderem o nível que nós estamos entrando. Então, Paulo, nessa carta, de pessoas que ele havia conquistado para Jesus, pessoas que ele havia ganho para Jesus, algumas delas ele havia batizado, mas não muitas, apenas algumas pessoas. E na primeira carta ele faz questão de falar sobre isso. E ali havia alguma dissensão entre os irmãos, porque alguns estavam dizendo, eu sou de Paulo, outros são de Apolo. Sabe o que acontece? Existiam algumas pessoas que estavam se impressionando com o linguajar, a forma de falar de alguns pregadores. E Paulo resolveu exortá-los diante do que estava acontecendo dentro da igreja. Imoralidades que estavam acontecendo. Acontecia até de crente estar jogando outro crente na justiça. E ele dizia, vocês não conseguem mais resolver isso entre vocês? Como irmãos em Cristo, vocês não conseguem resolver isso entre vocês? Olha o testemunho que vocês estão dando lá fora. Depois de passado um período dessas tribulações, Paulo resolve mandar uma segunda carta. Mas ainda na primeira carta, ele fala de 3 elementos: fé, esperança e amor. Mas ele diz que de todas, a maior seria o amor. Ele fala de vários dons que nós devemos buscar, mas ele enaltece um dom que está acima de todos e que a Bíblia diz que é onde a presença de Deus se manifesta, porque diz que Deus, ele é o quê? Amor. Diga love. Love. Isso. Deus, ele é love. Ele é amor.
Então, se Ele é amor, como eu posso falar da palavra dele sem carregar com essa emoção? Sem que traduza esse sentimento. E justamente sobre isso, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele começa a ressaltar algo importante que ele havia criado no meio dos irmãos. Nesse momento especial, o objetivo não era somente a exortação, mas era relembrar algo que ele já havia feito. Certo momento, quando estamos aqui na igreja, então eu já peguei muitas vezes para orar pelos irmãos, eu já fiz uma lista com o nome de várias pessoas. Você já fez uma lista com o nome de alguns amigos? E comece a olhar para essa lista e ver o que cada nome significa para você. Qual a história que cada amigo desse criou no teu coração, na tua vida, na tua história. E é justamente nesse ponto que Paulo quer falar com a igreja de Corinto. E olha o que ele diz. Olha só, estavam questionando até a autoridade de Paulo. Até a autoridade de Paulo, que havia conquistado muitos. Se Paulo era apóstolo realmente ou não era. E ele começou a resgatar um pouco da história que ele havia feito. E sabe quando a gente escreve uma carta de amor para alguém, para nossa digníssima? Eu não sei por que eu parei de escrever carta de amor para minha esposa. Amor, me perdoe. Não sei por quê. Acho que será que eu só queria conquistá-la? E hoje em dia, por que eu não tenho escrito nenhuma carta para ela? Na verdade, essa exortação primeiramente está vindo para mim. Mas nós, homens ou mulheres, você já deve ter escrito cartas para o seu digníssimo. Procure fazer isso agora. Procure dar um bom dia. Pergunte para ela como ela está. Flores a gente não deve entregar só no dia dos namorados ou no aniversário. Todos os dias é dia de nós celebrarmos essa pessoa. E eu quero te dizer que tem que ser uma alegria muito grande para nós estarmos aqui em comunhão na presença do Senhor. Nós precisamos abrir o nosso coração e falar também para Ele essas palavras e especialmente receber de Deus essas palavras e guardar dentro do nosso coração. Então Paulo começa a relembrar algumas coisas e alguns momentos. E ele diz então, 2 Coríntios 3, versículo 1, diz assim: começamos, porventura outra vez, recomendarmos nós a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. Diga comigo, permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles.
Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Todos nós, como rosto desvendado, contemplado por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito. Coloca esse último versículo para mim na NVT, a nova versão transformadora, por favor. NVT. Olha só, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, quando Paulo escreve essa carta, ele quer lembrar algumas coisas aos irmãos. Ele começa a dizer, olha, vocês foram amados, gente. Vocês foram colocados numa situação onde eu pude amar vocês verdadeiramente. E por que vocês estão pedindo agora tantas recomendações? E eu quero lembrar de uma coisa. Vocês são carta. E uma carta escrita não com tinta, mas com vida. Não em pedras, mas em carne. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse momento. Hoje a gente usa caneta para poder escrever uma carta, ou nós utilizamos teclas para escrever a carta. Mas quando diz que essa carta é escrita, não é com tinta, mas com vida. Agora eu olho para você e pergunto, quantas pessoas que você ama escreveram uma história na sua vida? Quantas pessoas que você ama deixaram coisas boas ou muitas vezes deixaram também coisas ruins? Quantas dessas coisas que aconteceram trouxeram marcas, feridas ao seu coração, ou quantas delas puderam ser construídas, histórias e emoções boas que ficaram para sempre? Paulo, quando ele escreve essa carta, ele quer dizer aos irmãos, irmãos, eu criei algo no meio de vocês. Eu trouxe amor a vocês. E tem mais. Eu quero lembrar vocês de uma coisa. Acima das palavras que são ditas, acima do grande talento de grandes oradores, ainda que você veja hoje na internet, ainda que você veja hoje, às vezes, muitas vezes nós que estamos aqui procurando falar bem, procurando utilizar um bom português, procurando utilizar a fala com todo o cuidado. Paulo ele nos faz atentar para um detalhe. Ele diz a seguinte coisa, olha, vocês são a nossa carta. Vocês são carta escrita, não com tinta, mas vocês são cartas escritas com vida. E vale a pena dizer para vocês que a vida que foi escrita para nós foi uma vida que venceu a morte. Foi uma vida que experimentou cruz, mas ela subjugou a morte e trouxe vida em Cristo Jesus para mim e para você. E quando ela vem com essa vida, ela quer nos dizer a seguinte coisa: todos vocês, eu e vocês, temos uma história para contar. Temos uma história a fazer. Talvez na história da sua vida, você vai ver muita coisa ruim que você fez, assim como eu também já fiz. Talvez na história, no curso da tua vida, no curso do teu casamento, ou como pai, ou como mãe, ou até mesmo como filho, você tenha falhado. Isso está escrito. Esse passado você não consegue mudar. Está escrito. E se nós formos na Bíblia, nós vamos ver várias vezes coisa que os homens de Deus fizeram, está tudo escrito aqui. Mas muito do que eles fizeram, às vezes foram coisas boas, mas às vezes foram coisas ruins.
Tem coisas que Davi fez que foram maravilhosas, mas tem coisas que Davi fez que ele poderia se envergonhar. Aí eu pergunto para você, por que que isso está registrado na Bíblia? Você sabe por quê? Porque aqui nós temos a palavra da verdade. E a palavra da verdade não suprime esses detalhes. A palavra da verdade não esconde, ela mostra. E eu quero te dizer que na carta da tua vida existe uma história. Existem páginas que você se orgulha dela, mas existem páginas que você não se orgulha. Nessas páginas que você não se orgulha, daquelas que nós fizemos de errado, o Senhor pode entrar com misericórdia para mim e para você. Amém? Agora, meus amados, a Bíblia, quando a gente olha aqui o Novo Testamento, em especial, nós vamos ver muitos momentos em que a gente vai ver a seguinte coisa: primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, várias cartas que vocês vão ver. Sabe o que são cartas? São cartas de amor, que aqui contam uma história. Eu quero te dizer que nós temos e somos cartas. O nosso testemunho de vida, ele será observado por todos. Tem muitas das pregações que nós vamos estar aqui na frente, Deus vai nos usar poderosamente. Deus vai te usar poderosamente para dar conselhos, para fazer um monte de coisa, Ele vai te usar poderosamente. Mas existe algo que é mais forte do que nós. É o nosso testemunho de vida. E Ele diz a seguinte coisa, que isso vai ser lido por todos. Muitos de nós não vamos fazer força nenhuma para as pessoas olharem para nós e entenderem como anda a nossa vida ou como é a nossa vida. Vai ter pessoas que vão olhar para você, elas vão saber que você realmente tem compromisso com o Senhor. Nós precisamos entender que a partir de agora, todos nós, quando buscamos ter uma vida com Cristo, você pode não ser um excelente pregador, mas eu quero te dizer que você é carta escrita, não com tinta, mas com vida. Aonde você for, as pessoas vão olhar para você e vão poder ler a presença de Deus em você. Senão Paulo não teria dito que vocês são carta escrita, não com tinta, mas por vida, e lida por todos abertamente. Você já parou para imaginar a força que é isso? Significa que aonde eu for, eu posso estar levando o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu posso fazer com que pessoas, ainda que eu esteja calado, elas podem olhar para mim e dizer assim, eu quero ser igual esse rapaz. Eu quero ser igual essa mulher. Eu quero ter um casamento igual do fulano, igual do ciclano. Eu preciso ficar parecido com ele. E eu quero te dizer que é importante sim a gente querer ser parecido, mas eu vou te dizer o que Paulo nos instrui. Ele diz a seguinte coisa, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ele estava mostrando para nós um modelo perfeito, o qual nós deveríamos guiar as nossas vidas, o qual nós deveríamos embasar todas as nossas atitudes e procurar agirmos de acordo. Tem professores aqui, eles sabem melhor do que eu, que quando, eu estava ouvindo a minha esposa falar esses dias, que quando uma criança vai escrever, ela aprende a escrever, ela escreve com apoio, não é isso? O que é escrever com apoio? Ela vê o nome dela ali, ela não sabe, ela não consegue identificar nenhuma das palavras. Ela não sabe o que é A, o que é B, não sabe muitas vezes, está em processo de alfabetização. Mas ela diz que escreve o nome dela com apoio. Professores que estão aqui podem me corrigir. Ela olha para cá e copia igual. Ou seja, ela desenha, né? Ela procura desenhar e imitar aquilo. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que nas tuas principais bases de aprendizado está você usar algo como referência. Alguém precisou escrever para aquela criança conseguir copiar. Alguém precisou dar um apoio para ela, para com que ela pudesse escrever. Até que ela pudesse, então, entender o que significa cada letra daquela. Até que ela pudesse soar, entender o que são os fonemas,
o que significa aquela fonética e começar e vai, mas a base dela de aprendizado vai ser imitar alguém que pôde mentoreá-lo. Eu quero te dizer que por mais que você se sinta pequeno, por mais que você esteja entrando agora, mas eu quero te dizer, você vai ser base de apoio para muitas pessoas que estão entrando agora na fé. Vou falar mais uma vez que é para cada um tomar posse para a sua vida. Você vai ser base para servir de apoio, para as pessoas poderem se fundamentar em Cristo. Amém? Eu creio nisso. Aí você vai dizer assim, poxa, mas eu sou falho, eu sou pecador. Amém, eu também sou. De todos aqui, quem mais erra sou eu, gente. Porque a palavra do Senhor diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Tudo aquilo que o Senhor colocou na tua mão, Ele vai cobrar você. Você pode achar que você tem pouco, a Bíblia diz, aquele que for fiel no pouco, eu coloco muito. Você quer prosperar? Comece a ser fiel ao Senhor, no pouco que você tem. Nas poucas oportunidades que você tem, seja fiel ao Senhor. Então, meus amados, utilizando esse modelo de cópia, eu estou olhando ali para palavras. Inicialmente, quando eu procuro ver a alfabetização de uma pessoa que está procurando apoio, ela vai olhar para alguém, e aquele alguém vai servir de exemplo para ela. Gente, quando eu passo a olhar para isso, eu vejo a responsabilidade em Cristo que está em nós. Porque pessoas vão olhar para mim e vão procurar ver Cristo. E eu vou dizer, quem sou eu? Quem sou eu? Você pode perguntar assim, quem é você? Quem sou eu? Para ser um representante de Cristo? Eu quero te dizer o que Paulo está escrevendo para nós aqui. Ele disse que ele nos escolheu para sermos ministro da nova aliança. Essa oportunidade está comigo e contigo. Ministros de uma nova aliança. E ele fala que antigamente anteriormente, quando as pessoas falavam de Moisés quando ele estava, gente, que ele subia no monte para poder falar com Deus, a Bíblia diz que o rosto dele ficava resplandecido, e ele se cobria muitas vezes porque as pessoas não conseguiam, era muito forte a luz da presença de Deus no rosto de Moisés, e eles procuravam se cobrir, e falavam, só que agora, ele diz que nós precisamos resplandecer isso, que agora Deus vai falar não somente com Moisés, para trazer um recado para você, Deus vai falar diretamente com você, no teu coração. Deus vai falar direto com você, muitas vezes sem precisar de mim. E isso que é o maravilhoso do Evangelho. Porque Ele fala diretamente com você e você vai passar a ser uma carta que pode ser lida por todo mundo. As pessoas vão olhar para ti, você vai estar caminhando e sabe o que vai acontecer? Algo sobrenatural acontece que não depende de mim, não depende de você. Você vai carregar a presença de Deus contigo. Sabe o que acontece? É pessoas estarem passando por dificuldades, mas quando o bicho pegar para elas, quando o negócio estiver difícil, adivinha quem que elas vão procurar ajuda? Adivinha em quem que elas vão procurar um consolo? Sabe quando você está andando e você vê pessoas carregadas com um semblante ruim, mas você olha para alguém e você sente paz naquela pessoa. E você não precisou falar nada. Porque Paulo diz aqui que nós somos carta escrita, não com tinta, mas com vida. A vida que há em Cristo vai fazer com que a gente escreva uma nova história. E se hoje você está aqui, meu amado, minha amada, eu quero te dizer que a minha história com a tua história vai se juntar e nós temos algo para escrever daqui para frente. Gente, nós podemos na nossa vida ser pessoas medíocres. Sabia disso? Quer um exemplo disso? Eu conheço um monte de gente talentosíssima, que não tem esmero com o seu talento. Não se dedica. Alunos talentosíssimos que não se dedicam. Pessoas que são talentosíssimas que não se dedicam. Sabe o que acontece? As pessoas vão ser medíocres. Se você olha, eu toco muito bem, então não preciso estudar porque eu toco muito bem. Cara, você vai ser um músico medíocre.
Se você, seja lá o que você faz, as pessoas olham para você e dizem, cara, você tem talento, você é muito bom. Aí você começa a confiar somente no seu talento. Você está fadado ao fracasso. Você está fadado a ser uma pessoa medíocre. Agora, se você recebe um talento e procura se esmerar nisso, procura se dedicar, procura ser fora da curva, aí você vai fazer diferença. A Bíblia diz, em Hebreus 9, verso 27, que ao homem é dado o direito de viver e morrer somente uma vez, depois disso vem o juízo. Sabe o que o Senhor quer dizer com isso para mim e para você? Ei, carta escrita, não com tinta, mas com vida. Eu quero te dizer uma coisa, você só tem essa vida. Não vai existir uma outra oportunidade. Eu quero te dizer, você não vai reencarnar em um outro corpo. Você não vai ter uma outra oportunidade de se arrepender depois. É agora. É agora. Esse é o nosso tempo. Então, no tempo que você tem, eu quero te dizer, não seja uma pessoa medíocre. Não escreva uma história medíocre na tua vida. Se eu quero ser alguém, eu quero fazer parte de uma igreja, e eu entendo que o Senhor me escolheu como ministro, olha só, ministro de uma nova aliança. Sabe que eu e você estamos fazendo aqui? Deus tem uma nova aliança para fazer com o seu povo. E que aliança é essa? É uma aliança de amor, é uma aliança de misericórdia, é uma aliança onde Ele quer trazer cura, Ele quer trazer libertação, Ele quer fazer com que hajam novas criaturas. E eu e você somos ministros dessa nova aliança. Há uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Eu não tenho oportunidade de ser medíocre. Eu não posso desprezar a vida que eu tenho, agora sendo medíocre. Eu preciso entender que tudo que eu faço hoje vai ser lido por todos. Eu li um livro de Augusto Cury, que diz que mostrava alguns momentos da vida das pessoas, como se a vida passasse, de cada um, passasse numa tela, e você estivesse numa plateia muito grande. Eu não me recordo agora qual era o nome desse livro. E ele dizia a seguinte coisa, que nessa tela passava vários momentos da vida daquela pessoa. E eram momentos muito bons, né? E ele via que era ele que estava sendo o protagonista daquela situação. E todo mundo ficava uma cena tão bonita dele ajudando alguém, dele fazendo uma boa ação. E de repente as luzes focavam em cima daquela pessoa, no meio da multidão, e mostrava que era ela, e todos se viravam para ele e começavam a aplaudir, e ele ficava todo feliz. E depois mostravam momentos onde aquela pessoa havia traído alguém. Aquela pessoa havia feito coisas muito feias, coisas que o homem muitas vezes se envergonha de fazer, e a luz ainda estava acendendo sobre ele, e todos olhavam e faziam com a cabeça de desaprovação. A nossa vida é assim. A história, quem vai escrever sou eu e você. A responsabilidade está com você. Você vai ter chance de ser outro marido? Você vai ter oportunidade de ser um outro pai, de ser um outro cristão? O que eu vou fazer enquanto eu estou aqui? Qual o meu papel aqui dentro? Eu preciso entender que eu não sou apenas um número sentado em uma cadeira. Eu sou um ministro de uma nova aliança. Será que você já parou para perceber essa responsabilidade? E principalmente, a oportunidade que eu e você temos é a oportunidade de alguém se aproximar de nós e se sentir abençoado. É a oportunidade de alguém se aproximar de nós e sentir, ei, eu posso ficar mais próximo de Deus. Sabe o seu jeito que você tem? Sabe o seu jeito que é diferente? Que você vê um monte de gente melhor do que você? Eu quero te dizer, você é a melhor atuação de Cristo na vida da tua família. Você foi desenvolvido da melhor forma, do jeito que você é o melhor para fazer aquilo qual você nasceu para fazer. Se de repente você vê como um homem que está te faltando algo, que você pode melhorar, glória a Deus, você só tem essa oportunidade. Você é uma carta escrita não com tinta, mas com vida, para ser lida por todos.
para ser observada por todos, sim. Sabe para quê? Para com que as pessoas queiram ficar próximas de você, para com que as pessoas se inspirem em você. Você vai ser base de apoio para alguém poder escrever uma nova história na vida delas. E você pode se achar, poxa, mas eu não sou tão bonito, eu não falo tão bem. Sabe o que vai acontecer com o teu jeito de não falar tão bem? Vai ter pessoas que têm vontade de falar, têm vontade de pregar o evangelho, mas elas olham na internet e vê tanta gente falando tão bem, mas quando ela vê Deus usando você de uma forma simples e falando, sabe o que ela diz? Se Ele pode, eu também posso. Você sabe como foi que eu aprendi a tocar violão? Eu tentei a primeira vez aos 15 anos de idade. Quando chegou na pestana, gente, eu desisti. Porque a pestana, você tem que pegar todas as cordas assim, só com o dedo. É difícil, né, Marlon? Você sabe, é difícil, é complicado. Experimenta tocar uma música cheia de pestana, gente, dói o dedo. E ali eu desisti. Meu tio que ia ver me emprestar do violão, ele chegou comigo para conferir se eu tinha aprendido. Ele disse assim, mostra aí o que tu aprendeste. Aí eu, umas 2 notinhas que eu sabia assim, tudo ruimzinho, toquei. Ele, não tá bom, me dá isso aqui. Ele pegou o violão de mim, ele tomou o violão de mim. Eu vou dar para outra que aprender, para minha prima, né? Vou dar para minha sobrinha aqui para ela aprender e tal. Mas nossa, eu fiquei tão chateado com aquilo. Eu precisava experimentar aquilo. Aí eu lembro que passou um tempo, eu tinha 15 anos. Aí depois eu já tinha 19 anos de idade. Já era adulto, né? Cabeça de menino de 15, ou menos, né? Mas eu estava lá. E aí eu vi o meu primo, que tinha a mesma idade que eu, tocando violão. Quando eu vi ele tocando violão, eu disse assim, se esse cara aprendeu, eu vou aprender também. Olha a comparação que eu fiz, gente. Eu achava assim, se ele pode, eu também posso. Que eu só via, gente, adultos tocarem violão. Era só quem eu via tocar violão. Eu não conseguia imaginar. Primeiro que eu pensava assim, eu achava assim, é impossível você fazer uma coisa com esse dedo e fazer outra com outro e ainda cantar. Para mim isso era impossível. E hoje eu faço isso no automático, né? Mas eu olhava e achava aquilo impossível. Quando eu vi um cara com 19 anos, normalmente o que eu via já eram pessoas com 30 e tudo mais tocando violão. Mas quando eu vi aquele menino jovem, assim como eu, tocando perfeitamente, com excelência o violão, e ele era jovem, como eu. Eu olhei para ele e disse assim, cara, se ele pode, eu também posso. Imagina isso agora dentro do reino de Deus. É as pessoas olharem para você e dizerem assim, se ele pode, diga comigo, eu também posso. Se é possível para ele, também é possível para mim. O problema é que eu fico procurando olhar o modelo perfeito. E a Bíblia diz que o modelo perfeito, ele é Cristo. Porque Paulo, quando estava escrevendo a carta, ele dizia, olha, vocês estão procurando os grandes pregadores? Ou quem foi, porque uns são de Paulo, outros são de Apolo, porque não sei quem me batizou. Ele diz, por acaso, eu batizei vocês em nome de Paulo? Ou alguém foi batizado em nome de Apolo? Vocês foram batizados em nome de Cristo, sabe por quê? Porque modelo perfeito é só Ele. João Batista, quando olhava para Jesus, ele falava de Jesus, ele dizia, olha, vem aquele que eu não sou digno de me curvando, encostando no chão, humilhado, amarrar sequer os sapatos dele, eu não sou digno de fazer isso. E João Batista era um homem respeitadíssimo, mas ele disse isso, mas ele se sentia pequeno. Meu amigo, minha amiga, se nós não nos sentirmos pequenos diante da perfeição de Cristo, eu não sou nada. Eu não sou uma carta digna de ser lida. Ou sou um mau testemunho de carta. Eu preciso olhar que modelo perfeito somente existe em Cristo. E Paulo faz questão de dizer isso. Modelo perfeito é somente em Cristo. Mas eu escrevi uma história na vida de vocês. Eu tenho um compromisso com vocês. Olha, lembra daquele momento, quando tudo estava difícil para você? O que Paulo está querendo nos dizer aqui é que eu posso criar história na vida de pessoas. O verdadeiro cristão, aquele que é carta escrita, não com tinta, mas com vida, ele sabe que ele vai entrar na vida das pessoas, não para passar, mas para deixar algo. Eu quero te desafiar em nome de Jesus a deixar algo na vida das pessoas. Algo de Deus. Não se conforme em encontrar pessoas, não deixar nada que não possa marcar uma história de verdade.
Que a gente possa chegar aqui, ainda que a gente chegue com o irmão, dê graça e paz para elas. E que algo possa acontecer ali. Que a gente possa criar aqui no nosso meio, sabe o quê? Histórias. Nós somos uma família, gente. Nós somos uma família e nós sabemos que família é a que mais fere, né? Nós somos quem mais ferimos. Como igreja, muitas vezes, nós também podemos falhar. Nós podemos até ferir. Mas nessa ferida, que haja uma esperança de perdão. Nessa ferida, que haja uma esperança de, ei, irmão, peraí, eu falei com você um dia, mas quer saber de uma coisa? Me perdoa. Ou então, quando o irmão falhar com você, quando você falhar, o irmão falhar com você, você vai lembrar, não, peraí, eu tenho uma história com esse cara. E uma vez eu falei com ele, ele me perdoou. Quer saber de uma coisa? Eu vou perdoar ele. Eu vou perdoar aquele outro. Sabe por quê? Porque aquele cara, ele me ensinou, com o apoio da fé dele, com apoio, ele me ensinou a escrever uma nova história. E nessa nova história, eu posso perdoar também. Eu preciso entender que aqui dentro, eu preciso criar histórias bonitas, gente. O que o Senhor está dizendo para nós, que eu como carta viva do Senhor, lida por todos, sem fazer força, eu vou estar escrevendo algo. Agora eu pergunto para você, que história você quer escrever daqui para frente? Talvez você não tenha tido noção hoje de que você estava escrevendo algo. Talvez você imaginava somente que você saiu da sua casa, dirigiu, pegou um Uber, não sei, veio andando, chegou aqui, você só fez chegar na igreja e você está apenas assistindo um culto. Eu quero te dizer que não é só isso. Você está escrevendo uma história com a gente. Alguns aqui já nos acompanham desde o hotel. Outros entraram a partir de agora. Não interessa o tempo. Interessa que eu quero o meu nome na história. Eu quero chegar e quero que as pessoas possam ler algo onde eu possa deixar uma história boa para elas. Onde elas possam ter um apoio em que elas queiram fazer algo semelhante também. Talvez você tenha falhado em algumas coisas. Faz parte. Eu posso ter falhado com você. Faz parte. Vamos exercitar então o amor, o perdão. Vamos entender que nós temos um alvo e que existe um alvo perfeito, alguém perfeito. Somente Cristo pode ser o modelo perfeito de base para escrevermos uma nova história nas nossas vidas. Só Ele. Mas as tuas atitudes, elas vão te ajudar. Eu quero te dizer que no meio de toda essa trajetória, ainda que você se ache pequeno, ainda que você se ache muito falho, eu quero te dizer que Jesus andou com Pedro. E Jesus, todos os momentos, sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Agora eu te pergunto, por acaso Jesus chegou e disse, sai daqui, Pedro, que tu vai me negar 3 vezes? Sai daqui, João, porque a cidade lá de Samaria não quis me receber e tu pediste para mandar fogo naquela cidade. Então sai daqui porque tu não é digno. Se fosse dessa forma, o primeiro a sair seria eu. Jesus, ele não mandou, não chutou nenhum desses caras. Sabe por quê? Porque Jesus entendeu o seguinte, eu vou criar uma história com eles. E eu vou fazer o seguinte, eu vou liderar pelo exemplo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ensinar para eles a servir. Aí eles vão ter que servir. Eles vão entregar a vida deles. Nós olhamos para os evangelhos e nós vemos que apenas um apóstolo não morreu assassinado como mártir. Somente um apóstolo conseguiu morrer de velhice e ele foi João, o discípulo amado. Os demais foram assassinados. Eles foram mortos por pregar em nome de Jesus. E Jesus ensinou isso para eles. Você já imaginou se Jesus não houvesse morrido, como é que ia pedir para alguém morrer? Jesus morreu por eles e disse, ó, o caminho é esse. Paulo sabia disso. Paulo, quando escreveu as cartas, ele sabia que ele ia morrer. Paulo, quando quis ser levado até Roma, ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia porque uma causa muito grande motivava ele. E ele queria ser carta escrita, não com tinta, mas com vida. E ele se oferecia como uma oferta de libação ao Senhor. Ele sabia que ele ia ser um sacrifício. E ele, no último momento, de tudo, eu guardei a fé.
Eu combati o bom combate. Será que você já parou para olhar para a sua vida? Porque várias vezes eu estive apenas olhando ali e dizendo, eu estou passando um tempo aqui. Enquanto eu estou no Instagram, a vida está correndo. Enquanto eu estou aqui em casa, sem fazer nada, os meus filhos estão vendo se eu não estou fazendo nada. Meus filhos estão olhando para mim. Ontem a minha esposa falou para mim, ela disse a seguinte coisa, ei, você é meu marido, mas também você é meu pastor, não foi? Você não pode esquecer que você é meu pastor também. Eu peguei, epa, verdade, também sou pastor dela. E a Bíblia diz que nós homens, você que é homem, você é sacerdote da sua casa. Existe um cajado sobre você. O teu silêncio vai estar ensinando. As tuas atitudes vão estar mostrando quem você é. Sabe o que os fariseus faziam? Jesus disse, que os fariseus falavam coisas, mas não faziam. E ele dizia, olha, ou façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque o exemplo deles não é bom. A carta deles não é uma carta boa de se ler. O testemunho deles não é bom. Agora eu quero te dizer, você está aqui, que história é que você está escrevendo? Que oportunidade você tem agora, então, você parar para olhar e dizer, ei, eu quero criar uma história que possa inspirar. Sabe o que eu quero ser para vocês? Eu quero que vocês nunca me esqueçam, sabia disso? Eu quero que vocês nunca me esqueçam, gente. Eu quero que vocês lembrem de mim na oração de vocês. Eu quero que vocês lembrem, o pastor fez isso. Eu vou querer motivar vocês sim, sempre. E não só isso, eu sou aquele cara que eu vou estar sempre desafiando. Sempre eu vou estar desafiando, eu vou estar inventando coisa, vou estar dando trabalho, vou estar fazendo isso. Se você não fizer, eu vou fazer. Nesse processo, pode ser que eu falhe, que eu erre, tenha misericórdia de mim. Mas eu te peço uma coisa, não me abandona, vamos continuar juntos. Vamos até o final. Porque tem uma história para a gente fazer juntos. Eu acredito nisso com todas as minhas forças. Nós não estamos aqui e nós precisamos entender isso, que a nossa vida no Evangelho, ela não tem que ser algo, vamos ver se dá certo. Será que dá certo eu trazer Cristo para o meu casamento, para a minha vida, para o meu dia a dia, para o meu trabalho? Será que vai dar certo? Eu quero te dizer que Paulo disse, eu combati o bom combate. Sabe o que é o bom combate? O bom combate é aquele onde você dá tudo de si. O bom combate é aquele que você vai com todas as suas forças. Gente, eu sou judoca também, e quando a gente vai num combate, numa competição, a última coisa que você quer é perder, cara. Você quer ser forte, você vai usar sua técnica, você vai usar sua força. Tem momento que você vai, que você não consegue, que você fica, e às vezes o teu adversário ele te supera e você cai. Mas a pergunta é, você vai ficar no chão ou você vai levantar? Levante, continue. Talvez você tenha falhado, mas eu quero te dizer da parte de Deus, levante, continue. Tem uma história maravilhosa para a gente criar, para a gente construir. Existe algo bom, incrível para a gente construir aqui dentro dessa igreja. A igreja precisa entender que a Igreja Batista na Videira, quando ela veio para cá para São José dos Campos, nós viemos criar uma história na vida de pessoas. E se você não está com interesse de fazer isso, eu sinto te informar, nós vamos continuar escrevendo uma história na vida de pessoas. Esse é o nosso objetivo. Você pode deixar a seguinte história. Eu entrei lá, saí e não fiz diferença nenhuma. Está registrado. Está registrado e um dia nós vamos prestar contas disso. Agora eu posso entrar, eu vou colocar minhas forças, eu vou errar. Mas eu vou continuar. Eu vou combater o bom combate. Eu vou entrar aqui porque eu quero deixar algo para os meus filhos. Eu quero deixar algo dentro dessa sociedade. Eu quero deixar nessa igreja porque essa oportunidade que eu e você temos, não vai ter outra. Você é um ministro de uma nova aliança. E eu vou trazer para você o entendimento do nível de responsabilidade. Ei, Jesus morreu por essa causa, que muitas vezes eu e você negligenciamos. Jesus morreu por uma causa que eu deixo para ir na igreja somente quando eu quero. Ou quando não me suprime de outras coisas. Não me suprime de outras prioridades que eu tenho na minha vida. Eu quero te dizer que Jesus, Filho de Deus, Ele que criou todas as coisas, com o poder da sua palavra. E a Bíblia diz que Ele criou tudo. Jesus, o Verbo, foi quem criou tudo.
Ele morreu por mim e por você, para escrevermos uma história que muitas vezes eu negligenciei. Eu preciso entender o que é a responsabilidade de ser alguém que é carta escrita. Não com tinta, mas a minha vida vai escrever uma história. Eu preciso fazer diferença. Não tem outra oportunidade. Eu só tenho essa oportunidade. É só agora. Agora olha o que diz no verso 18, 2 Coríntios, capítulo 3. Olha o que diz. Portanto, todos nós do qual o véu foi removido, podemos rever e também, não somente ver, mas você vai refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente. Diga gradativamente. Diga gradativamente. Mais uma vez, gradativamente. Sabe o que quer dizer isso? Que agora não está bom, eu não estou transformado o suficiente. Eu ainda não sou o pastor que eu deveria ser, eu ainda não sou o cristão que eu deveria ser, você também ainda não é. Mas glória a Deus porque hoje eu tenho uma oportunidade. Existem páginas a serem preenchidas. E eu preciso olhar para mim e entender que é de pouco a pouco. É de pouco a pouco que eu aprendo a tocar uma música, primeiro um acorde, depois eu vou para outro. Depois eu aprendo a transitar esses acordes. E depois eu vou ter que aprender a cantar. E depois que eu aprendo a cantar, eu preciso memorizar a letra da música. Eu preciso ensaiar. E depois que eu fiz que era tudo certo, eu vou chamar outras pessoas para tocarem comigo. E eu vou ter que ter paciência com todas elas. O processo não acontece assim, ó. Tudo que é muito de imediato. Experimenta olhar na internet. As coisas que querem te fazer rico de uma hora para outra. Desconfie. Existe um caminho a se trilhar. Se existe algo muito rápido que vai te fazer ganhar dinheiro muito rápido, olha com cuidado. Desconfie. Então, se alguém está te dizendo, olha, eu vou te levar para cá, vem aqui comigo porque de repente tu vai ser isso, tu vai ser aquilo. Ei, a Bíblia diz aqui para mim que é gradativamente. Você pode ainda não ser o melhor exemplo, mas entenda que você é um exemplo. Carta escrita, não com tinta, mas com vida. Você é um exemplo. Pode não estar muito bom, e isso pode trazer tristeza ao teu coração, mas eu quero te dizer que Paulo escreveu aqui algo para nos alegrar, algo para nos dar esperança, porque de esperança, fé e amor, eu preciso de esperança. A esperança é de dizer que, ó, é gradativamente, é aos poucos, é um passo a cada dia, é um culto a cada domingo do mês, é hora por hora, é minuto a minuto, é um projeto em cima de projeto. Às vezes a gente quer ir onde tem, gente, tem tantas igrejas, grande demais. Você pode ir lá, você vai fazer parte de um número, mas ó, você está tendo uma oportunidade de fazer uma história aqui dentro. Eu entendo isso, porque eu já fiz trabalhos missionários em várias igrejas, não só no Brasil, mas fora. E sabe o que é você chegar lá? Eu quero trazer isso para a glória do Senhor. Quando eu vou lá no Paraná, e eu vou ministrar, gente, tem pessoas que nem me conhecem, que tem um carinho tão grande por mim, gente que nunca me viu na vida. Por que esse carinho que essa pessoa tem? Por que ela me respeita tanto? Porque o pastor que está lá, ele fala de mim. Ele entende que eu ajudei lá no início, e aquilo ali, sabe o que foi? É uma história que é feita, que é criada. E Paulo fala que no meio do alicerce que é colocado, não adianta a gente querer construir um outro alicerce. O alicerce já foi feito. Agora no meio vai ter pedra, vai ter rubi, vai ter diamante, vai ter ouro, mas também vai ter palha. E no último dia, o que for palha vai ser queimado, mas o que for de verdade vai permanecer. Eu quero deixar uma história de verdade. E aí quando eu chego lá, pessoas que nem me conhecem, têm carinho por mim, sabe o que aconteceu? Uma história foi criada. Eu não sou somente um pastor que apareceu lá para pregar porque fala bem. É muito fácil você aparecer para pregar onde você fala bem. É muito fácil alguém querer chegar e dizer para você, que fala bem. Te pergunto, qual o compromisso que essa pessoa tem contigo? Qual a história que essa pessoa criou na tua vida? Qual história? Qual história que nós vamos criar na vida de pessoas?
Coloca novamente, por favor. O 18. Gradativamente, a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Eu preciso entender que dos pouco a pouco eu tenho que ficar parecido com algo. Certo? Na minha vida, cada dia eu vou ficar parecido com algo. Quem é você? Ah, esse cara que não tem crédito? Essa pessoa que não inspira ninguém? Ou será que eu vou ser alguém que quero a cada dia me parecer com Cristo? Lembra da base de apoio? Para escrever? A principal carta de amor foi escrita por Cristo. Nós estamos apenas copiando Ele. E no início da nossa caminhada, nós não sabemos escrever direito. Nós não temos entendimento. E Paulo diz que muitos de nós precisamos ser alimentados como crianças, com leite, até nós podermos comer carne. Cada um de nós aqui na igreja vai estar em estágios diferentes da fé. Você pode ser um novo convertido, você pode estar há muito tempo, mas todos nós precisamos ir para um alvo. E todos nós precisamos entender que estaremos escrevendo com o apoio que Cristo deixou na cruz para nós. Que você possa sempre guardar essa mensagem na sua vida. Que você possa nunca esquecer que aonde você for, você é uma carta. Aonde você for, pessoas vão ler você. Aonde você for, você vai deixar uma inspiração, positiva ou negativa. Mas é só agora, é somente nesse momento que você tem, que eu e você temos. Mas gradativamente, nós podemos a cada dia nos parecer com Cristo. Que essa mensagem possa abençoar a tua vida. Que essa mensagem possa transformar a tua vida. Que essa mensagem possa fazer você entender que você não pode passar batido. Que ela possa te trazer um start. Ela possa virar uma chave. E a partir de agora, que eu possa entender que esse culto de hoje, essa mensagem de hoje, ela não vai ficar para hoje. Ela vai ficar para a minha vida inteira. Esse culto de hoje, que ele possa me alimentar, essa mensagem, essa palavra possa me alimentar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo eu preciso de novo. E de novo. E de novo. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Você possa refletir nesse momento. Se você possa refletir nesse momento quem você é diante do Senhor. E se você entendeu que você faz parte disso verdadeiramente, mas você não estava enquadrado, você não estava sendo um bom testemunho, mas você quer de verdade fazer parte daquilo que Deus quer para você, que você comece a tomar uma atitude diferente na tua vida, que você possa caminhar de uma forma diferente, em nome de Jesus.